E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa com um grupo de universitários que estão comemorando o início do recesso com uma grande festa na praia. Os jovens estão se divertindo e a única pessoa que parece infeliz é uma garota chamada Kaylee. A pessoa que está filmando a farra fica surpresa ao vê-la na festa e lhe oferece uma bebida, mas ela recusa. Quando ela escuta uma algazarra e vê Jonah chegando num carro esportivo, descobrimos o motivo de sua tristeza. Kaylee e Jonah eram um casal até que ele a trocou por Shanda, que também está na festa. As garotas ficam eufóricas com a chegada do rapaz, mas ele só tem olhos para a nova namorada. Depois de ver os dois se beijando, Kaylee muda de ideia a respeito da bebida e toma um copo cheio. Um rapaz chamado Mitch anuncia que todos devem entregar seus celulares para que ele guarde num saco. Algumas moças protestam, dizendo que não vivem sem seus telefones, mas Mitch não quer nem saber. Todos leram o convite para a festa e sabiam que esta noite o que vale são as regras de Las Vegas, ou seja, nada que acontecer ali deve ser mencionado depois e muito menos filmado. Em seguida chegam os amigos Vance e Gilbert, carregando uma esfera esquisita que acharam na praia. A coisa tem um aspecto bizarro e está coberta de uma substância pegajosa. Sem dar muita importância ao assunto, os outros riem da dupla por ter achado que daria para fazer uma fogueira com aquilo. A festa continua e todo mundo está se soltando cada vez mais. Principalmente uma garota chamada Marsha, que parece ter tomado todas e não consegue mais andar em linha reta. Gilbert é o primeiro a apagar e seus amigos não perdoam, aproveitando para fazer desenhos no rosto dele. Quando o sol nasce, vemos que vários dos jovens adormeceram por ali mesmo. Deitada ao lado de Mitch, Kaylee abre os olhos e não parece muito feliz de ter acordado nessa situação. Ainda por cima, a primeira coisa que ela vê é Jonah com a namorada. Vindo atrás dela, Mitch já vai dizendo que não está ofendido com a expressão de arrependimento no rosto da moça. Ele a convida para surfar, mas Kaylee está chateada e diz que só quer ir para casa. Jonah também está acordando com uma forte ressaca. Vendo que Kaylee está indo embora, ele quase vai atrás dela, mas acaba mudando de ideia quando Shanda pergunta aonde ele vai. No banco de trás, Vance está com uma garota chamada Ronnie e os dois já acordam em clima de romance. Marsha ainda está dormindo bem à vontade em cima de um banco para piqueniques. Jonah aperta a buzina para acordá-la e a moça se levanta passando mal. Os casais que estão no carro querem ir embora logo e começam a apressá-la. Enquanto isso, Kaylee observa um pássaro que parece estar em apuros, como se não conseguisse levantar voo. Ainda olhando naquela direção, ela faz uma expressão de espanto e então vemos que o pássaro não está mais onde estava. Só ela parece ter visto o que aconteceu com a ave. Ela tenta avisar Marsha antes que o mesmo aconteça com ela, mas já é tarde demais. Assim que a garota encosta os pés na areia, eles não desgrudam mais. Jonah e os outros começam a rir da preocupação de Kaylee, mandando Marsha parar com a brincadeira e entrar logo no carro. Tentando soltar os pés, ela acaba enfiando a mão na areia e não consegue mais tirá-la. Seu desespero é evidente e ninguém mais está rindo. Ainda com Mitch na torre do salva-vidas, Kaylee explica que há algo de errado com a areia. Então Vance decide socorrer Marsha e Ronnie não consegue segurá-lo. Depois de poucos passos rápidos, ele para com um tranco e perde o equilíbrio, caindo com o rosto na areia. Todos estão aflitos com a cena e Shanda pergunta por que ele não está levantando, com medo de ouvir a resposta. Então Vance começa a chamar Ronnie e pedir socorro. Ela começa a chorar, sem coragem para sair dali. Jonah ameaça descer também, querendo salvar o amigo, mas Shanda o impede com firmeza. Vance está começando a afundar na areia e seus gritos vão ficando abafados até que mal se ouve o que ele diz. Em prantos, Ronnie ainda está tentando consolar o namorado, garantindo que vai dar tudo certo e ele vai ficar bem. Porém, ela está redondamente enganada. Quando Vance tenta se desprender, vemos que metade de seu rosto praticamente derreteu. Seus amigos congelam de medo ao se dar conta de que ele não está apenas afundando. Assim como o pássaro, Vance está sendo comido pela areia. Vendo o amigo desaparecer sob a superfície, Mitch quase tem um colapso e exige explicações sobre o que acabou de presenciar. Os outros também estão perdidos e Jonah tenta se prender a explicações racionais. Ele diz que deve haver algum tipo de areia movediça naquele trecho e que eles precisam começar a cavar ao redor para resgatar Vance. Ronnie não quer nem saber de pisar na areia, lembrando a Jonah que ele também viu o rosto de Vance e nenhuma areia movediça teria feito aquilo. Ela acha que pode ser algum vazamento de produtos químicos que tenha contaminado a praia, tornando letal o contato com a areia. Shanda começa a perder a paciência e manda alguém ligar para os bombeiros, mas todos os telefones estão no saco dentro do porta-malas. Jonah começa a xingar Mitch pela ideia imbecil. O rapaz não se abala e pede aos amigos que mantenham a calma, pois há uma solução bem simples. Jonah está de carro, então é só dar uma carona para os dois que estão na torre e todos podem dar o fora dali. Seria um ótimo plano, a não ser pelo fato de que Jonah deixou as luzes ligadas a noite toda e agora o carro está sem bateria. Os jovens começam a reclamar do azar até notarem que Kaylee desceu a escada e está chegando perto da areia.
Mitch também desce correndo e pergunta se ela ficou louca, mas ela quer que ele a observe. Ela estende a mão com a palma bem perto da areia, mas sem tocá-la. Vários filetes translúcidos começam a sair do chão como se fossem pequenos tentáculos tentando alcançá-la, e eles parecem crescer um pouco conforme ela afasta a mão. É então que Gilbert começa a acordar entalado dentro de uma lata de lixo. Ele fica bravo com os amigos, adivinhando que alguém o colocou ali durante a festa. Mas o que para ele é só um trote, para os outros fica muito sério quando ele começa a se mexer tentando tombar a lata. Ele ignora as súplicas dos amigos até que Mitch consegue convencê-lo a ouvir. Gilbert fica chocado ao saber que a areia já engoliu 2 pessoas. Mas quando Mitch diz que há uns cabelinhos minúsculos caçando vítimas, ele fica na dúvida se isso ainda é uma brincadeira ou não. Além disso, a posição é muito desconfortável e ele está com muita dor. Mitch diz a ele que a maré está subindo e o mar vai alcançá-lo em mais ou menos 2 horas. Tudo o que ele tem que fazer é segurar as pontas mais um pouco. Quando Kaylee entra na cabine com Mitch, Chanda comenta que foi bom aqueles 2 terem se arranjado. Jonah não diz nada, mas é óbvio que ele não concorda. Kaylee pergunta a Mitch por que ele mentiu sobre a maré e ele explica que é mais fácil para Gilbert aguentar aquela situação se ele tiver algum tipo de esperança. Enquanto os 2 acalmam os nervos com um pouco de vodka, Ronnie começa a escrever uma carta para a mãe em seu caderno. O medo começa a dar lugar ao tédio conforme o tempo passa e só Kaylee ainda parece decidida a resolver o problema. Vasculhando a cabine, ela acha palitos de fósforo e guarda no bolso enquanto conversa com Mitch. O rapaz revela que não houve nada entre eles, mas ela já sabia disso. O que ela não consegue entender é o que houve com a praia. Até altas horas da madrugada, todos estavam rolando na areia sem nenhum problema, mas obviamente alguma coisa mudou. Mitch não sabe responder suas perguntas, então ela decide dividir a questão com os outros. Gilbert quer que ela se cale e Chanda também acha que a conversa é uma perda de tempo. Só Jonah concorda com a iniciativa, dizendo que eles podem descobrir como sair dali se entenderem melhor o fenômeno. Eles começam a reconstruir os eventos da noite e só então percebem, horrorizados, que as outras pessoas da festa nunca saíram dali. A maioria dormiu na areia mesmo e por isso nunca mais acordaram. Reclamando do azar até agora, eles finalmente se dão conta de que tiveram muita sorte. As meninas começam a chorar pensando nas dezenas de pessoas que a praia engoliu. O sol já está alto e eles começam a passar protetor. Jonah joga o frasco para Gilbert, que quase cai da lata tentando pegá-lo. Então Kaylee repara em algo sinistro perto do mar. É aquela esfera que Gilbert e Van se encontraram, só que agora ela está aberta, como se algo tivesse saído de dentro dela. Ninguém quer falar em voz alta o que estão pensando até que Ronnie completa o raciocínio e diz que aquilo parece o ovo de um monstro. Gilbert entra em pânico ao ouvir que há algo vivo na areia e Kaylee tenta acalmá-lo, dizendo que o ovo acabou de abrir. Qualquer coisa que tenha saído dele não pode ter crescido muito em tão pouco tempo. Animada com a própria ideia, ela joga uma salsicha o mais longe que pode. Para a decepção geral, os fios assassinos entram em ação, sugando a salsicha para baixo sem perder tempo. Kaylee não desiste de medir a ameaça e continua jogando mais salsichas pela praia. Ronnie reclama da atitude, lembrando que eles estão ilhados e essa é a única comida disponível. Gilbert também começa a se revoltar com isso, até que Mitch joga uma salsicha e um pássaro a pega no ar antes de pousar bem na frente da lata. A areia começa a deglutir a ave imediatamente, e o espetáculo horripilante faz o rapaz mudar de tom. Enquanto ele tenta processar o que acabou de ver, Mitch atira mais uma salsicha. Todos observam por alguns segundos de tensão porque dessa vez os pequenos fios não se manifestam. A salsicha continua sã e salva, o que comprova a teoria de Kaylee e ajuda a definir o perímetro mortal. Avaliando a distância até aquela salsicha fincada na areia, Chanda e Ronnie não se animam muito com a descoberta. Mesmo que a área segura não seja tão longe assim, vai ser complicado chegar lá sem pisar na areia. Chanda prefere esperar até que alguém os encontre por acaso, mas Ronnie não está muito confiante. A região costuma ficar quase deserta durante o recesso de primavera, que acabou de começar e dura cerca de 15 dias. Além disso, eles nem sabem se essa é a única praia afetada por esse tipo de organismo hostil. Apontando para os pertences de vários amigos que sucumbiram, Ronnie pergunta por que ninguém veio procurá-los até agora. Enquanto os outros se desanimam diante desses argumentos, Jonah parece mais motivado do que antes. Para ele, a certeza de que ninguém virá apenas confirma que o certo a fazer é se virar sozinho. Ele pega 2 pranchas de surf e sobe no capô do carro, jogando as 2 na areia. Seus amigos ficam nervosos ao ver que ele pretende pular, mas ele não dá ouvidos a ninguém e consegue saltar para a prancha com sucesso. O plano é fazer uma espécie de ponte fragmentada, sempre passando de uma prancha a outra. Kaylee dá um grito quando ele se abaixa, alertando sobre os fios malignos. Jonah então pega a prancha com um gesto rápido e segue em frente. Aproveitando o momento para um desabafo pessoal, ele demonstra que está com ciúmes de Kaylee e um pouco bravo com Mitch, que sempre foi seu melhor amigo. Gilbert fica inconformado com o absurdo dessa pausa enquanto Mitch se afasta constrangido.
Percebendo que ninguém está a fim de discutir a relação numa hora dessas, Jonah continua surfando na areia até chegar ao banco. Mas antes que ele possa subir, a prancha escorrega para trás de repente e ele fica esticado, tentando se equilibrar. A outra prancha começa a se afastar como se tivesse vida própria. As meninas ficam chocadas ao deduzir que a areia está mexendo os objetos e começam a gritar ao ver que os fios perversos já estão de olho na barriga de Jonah. Alguns conseguem tocar sua pele e o susto lhe dá impulso para o salto. Mesmo tão breve, o contato causa um grande estrago. Jonah começa a passar mal e urra de dor enquanto Ronnie diz que isso só pode ser algum tipo de veneno. Depois de alguns minutos, ele consegue recuperar as forças e diz que achou uma bolsa no banco. Num raro momento de sorte, ele vê que está cheia de comida. Ao pegar uma banana, ele a deixa cair sem querer, mas a pega de volta bem rápido. Os outros não entendem quando ele começa a aproximar a fruta do chão, como se estivesse conferindo alguma coisa. Ele pede calma aos amigos e então pula com os 2 pés na areia sem aviso. Todo mundo começa a gritar, mas não acontece nada. Ele está bem em cima de onde eles fizeram a fogueira ontem e o fenômeno parece não ocorrer naquela área. Tranquilo, Jonah começa o lanche até que Kaylee aponta para a sua barriga com horror. Bolhas enormes estão se formando rapidamente e jorrando pus. Kaylee o convence a voltar para o banco e verificar o que mais tem dentro da bolsa. Ele joga uma água para Gilbert e um refrigerante para as meninas, mas quando chega a vez dos outros 2, o esforço é demais para ele. Ele começa a se sentir muito mal e volta a deitar. Sabendo que o rapaz não tem muita chance de sobreviver, Kaylee começa a chorar e então vê que os fios estão corroendo os pneus. Ela mal tem tempo de avisar as meninas e o carro desce com um estrondo quando o pneu fura. Assustadas, elas começam a pensar numa forma de pegar os celulares e Ronnie decide arriscar um malabarismo pedindo a Shanda para entregar a carta à sua mãe caso algo dê errado. A lataria do carro está muito quente, tornando o processo ainda mais difícil. Ronnie segura a mão da amiga enquanto se equilibra e insere a chave. Logo se nota que é impossível abrir o porta-malas desse jeito, pois a tampa vai separar as amigas e Ronnie vai cair. Kaylee traz um gancho comprido para ela ter onde segurar enquanto mais um pneu estoura. No momento em que o porta-mala é enfim aberto, Gilbert vê um carro da patrulha litorânea e começa a acenar. Ronnie leva um susto com a buzina e solta a tampa sem querer, fechando os próprios dedos e gritando de dor. Um guarda chamado Alex estaciona perto deles e avisa que a praia está fechada. Ele já fica desconfiado ao ver Ronnie pendurada pelos dedos e Gilbert entalado no lixo. Então, quando os outros começam a falar em monstros, ele tem certeza que esses jovens usaram alguma coisa ilegal. Jurando que está sóbria, Kaylee implora que ele fique longe da areia, mas a credibilidade da história só piora quando o guarda sai do carro e caminha pela praia sem nenhum problema. Alex é muito rude e desagradável com todo mundo, caçoando abertamente do sofrimento das vítimas e fazendo uma série de comentários ofensivos. Mitch deduz que ele está sendo poupado porque está de sapatos, mas o guarda não quer ouvi-lo. Ele exige que os 2 desçam da torre e até ameaça usar o spray de pimenta se não obedecerem. Então Alex deixa cair as chaves e toca na areia para pegá-las. Suas mãos ficam presas imediatamente e já começam a afundar. Usando o spray, ele até consegue se soltar e levantar, mas um dos braços não vem junto. O horror é tanto que ele tropeça e cai, gritando por socorro. Sabendo que não há como ajudá-lo, Kaylee se preocupa mais em pegar o spray de pimenta. Depois que a areia termina de deglutir o guarda, Mitch anuncia o próximo plano. Ele vai correr até o carro de Alex com toalhas enroladas nos pés. Gilbert aplaude a ideia e Shanda joga uma das toalhas para ele. Quando Mitch se inclina para pegá-la, o corrimão cede sob o seu peso e o rapaz cai estirado na areia. Centenas de fios grudam em todo o seu corpo e a areia o corrói sem dó. Em poucos minutos, só uma mancha vermelha marca o lugar onde o rapaz esteve. Kaylee não deixa que a perda a paralise e convence Shanda a ajudá-la a juntar os pedaços do corrimão para montar uma ponte até os outros. Corajosamente, ela pula no carro e resolve a questão do ciúme com um único soco na cara de Shanda, para que possam prosseguir sem essa tensão. Jonah ainda está muito mal, mas reúne suas forças para pedir perdão a Kaylee. Ela pede que ele aguente firme mais um pouco e então ajuda Shanda a soltar a mão de Ronnie. Kaylee também pede que Gilbert tente virar o corpo na direção delas, o que não é muito fácil. A borda da lata é muito afiada e começa a arranhá-lo. A ponte feita com o corrimão é ainda mais instável do que as pranchas, mas Shanda tem uma agilidade impressionante. Assim como Jonah, ela também decide abrir o coração durante a travessia, confessando que ela separou o casal para experimentar o romance perfeito que tinham. Chegando ao banco de madeira, ela vê que Jonah está piorando muito e pede para as outras 2 se apressarem. Kaylee demora um pouco mais para cruzar a ponte, mas logo se junta ao seu amado. Então chega a vez de Ronnie, que não tem a mesma sorte. O curativo começa a pingar na areia e ela acaba perdendo o equilíbrio. Ronnie cai de lado e Kaylee aplica o spray de pimenta. Por um momento parece ter funcionado, mas quando as amigas puxam o braço dela, Ronnie não sai do lugar. Ela começa a gritar de medo antes de ser totalmente engolida em poucos segundos.
Então Shanda decide tentar o plano de Mitch com as toalhas nos pés. Gilbert ainda não notou que a lata está sob ataque, e quando Shanda consegue chegar ao carro da guarda litorânea e subir no capô, ele comemora a vitória com ela até sentir uma movimentação estranha. A lata começa a balançar sozinha e as meninas temem que a areia leve o amigo para longe, mas não é isso que está acontecendo. O fundo da lata foi todo corroído e Gilbert está sendo atacado ali mesmo. Então 3 tentáculos esverdeados saem de dentro da lata e envolvem seu corpo num abraço terrível antes de puxá-lo pelos ombros. Gilbert desaparece dentro da lata, deixando poucos rastros. Do grupo inicial só sobraram Jonah e suas 2 garotas. Enquanto elas choram a perda de Gilbert, um tentáculo atinge o carro e derruba Shanda. Ela não cai na areia, mas bate a cabeça e perde os sentidos. Para todos os efeitos, Kaylee está praticamente sozinha agora. No limite de suas forças, ela abraça Jonah e chora até cair a noite. Então ela começa a chamar o nome da amiga até acordá-la. Shanda leva um momento para se recompor, mas logo começa a vasculhar o veículo. Ela encontra vários equipamentos para situações de emergência, incluindo um bote inflável. Abrindo o bote, ela pula de alegria ao vê-lo se enchendo, quase chegando ao banco de madeira. O trecho de areia é curto e ela consegue passar para o outro lado com facilidade, e ajuda Kaylee a carregar Jonah. O estado dele é preocupante e as duas precisam salvá-lo depressa. Kaylee é a última a subir no carro, dizendo a Jonah que o ama. O casal troca um beijo apaixonado, mas então o chão começa a tremer violentamente. Ela cai para fora do carro e Shanda se apressa em trocar de lugar com Jonah para salvar a amiga. De repente, um tentáculo imenso emerge da areia com um rugido feroz. A coisa se mexe no ar como uma serpente e chicoteia o veículo antes de se recolher no buraco que abriu. Sem perder tempo, Kaylee sobe no capô e corre até a traseira. Ela acha um galão reserva e até consegue pegá-lo, mas o chão se abre diante de seus olhos e um segundo tentáculo dispara na sua direção, destroçando o galão e espalhando gasolina por toda parte. Kaylee se equilibra com dificuldade e o bicho parece aturdido com parte do galão que ficou presa na ponta do tentáculo. Aproveitando a chance, ela pega o segundo galão e entorna o conteúdo na areia. A luz fosforescente em seu rosto avisa que o monstro está vindo de novo. Então ela acende aqueles fósforos que tinha guardado no bolso e ateia fogo à criatura. O tentáculo começa a se debater enquanto é consumido pelas chamas. A garota assiste a tudo em choque até que Shanda chama seu nome. Saindo do transe, ela entra no carro e bate a porta. Um dos tentáculos agarra a maçaneta, puxando com toda força. Kaylee começa um cabo de guerra com a criatura, tentando manter a porta fechada. Dezenas de tentáculos menores surgem bem à frente do carro numa dança macabra. As meninas gritam de pavor sem saber o que fazer, mas o monstro parece ir embora depois de alguns minutos. Tudo fica escuro de novo e Kaylee comenta que nem esse show de horrores foi o suficiente para que alguém viesse socorrê-las. Tentando manter a calma, Shanda diz que talvez alguém venha no dia seguinte e Kaylee finge concordar, desanimada. Só então elas percebem que Jonah entregou os pontos, incapaz de resistir aos efeitos do veneno. As duas choram e se abraçam, já sem muitas esperanças de sair dessa. Exaustas, elas caem no sono e dormem até de manhã quando um estranho se aproxima e começa a bater no vidro. Elas acordam com um susto e ele pergunta se estão bem. Kaylee abre a porta e olha para baixo, incrédula. Nada sai de dentro da areia quando seu pé se aproxima, então ela arrisca alguns passos. Vendo que a amiga continua inteira, Shanda faz a mesma coisa e as duas começam a caminhar para longe daquela praia mortífera. Os eventos do dia anterior deixaram um buraco enorme naquela área e a essa altura o culpado já está longe, nadando rumo a outra praia.